O Corinthians foi a campo contra o São Paulo e sinceramente a sensação é que o time entrou derrotado desde o primeiro minuto. O torcedor que acompanhou o jogo percebeu rapidamente que não se tratava apenas de uma noite ruim. É uma sequência de atuações apáticas de um elenco que parece não entender a grandeza da camisa que veste. O time veio escalado com aquela velha formação em losango 4-4-2 com Félix Torres improvisado na lateral direita e o Bidu do outro lado. No miolo da zaga Carrilho e José Martins o meio-campo com Bidon Garro Carrilho mais avançado e lá na frente Memphis e Romero. Um time que olhando no papel até engana. Mas a bola rolou e a verdade apareceu com força, não tem perna, não tem gás, não tem entrega. O primeiro tempo foi um retrato exato do que o Corinthians virou, um time que não corre, não marca, não pressiona, não compete. O São Paulo mesmo sem fazer uma atuação brilhante dominou completamente. Só não foi goleada porque no final das contas o adversário também desperdiçou chances claras. Teve lance ali que se o jogador do São Paulo toca pro lado era 3-0 fácil antes do intervalo. Mas não quis resolver sozinho, foi fominha e acabou salvando o Corinthians de um vexame maior. Agora olha o nível do comentário, a gente depende do erro do adversário para não tomar mais. Isso diz tudo. E vamos falar a real aqui, o Corinthians não perdeu o jogo por causa de um erro individual ou por conta de uma estratégia mal executada. Perdeu porque o time é morto. Morto. Não é força de expressão. É um elenco sem alma, sem fome, sem vergonha na cara. Parece um time satisfeito com o título paulista, como se aquilo ali tivesse resolvido o ano. O problema é que o calendário seguiu e os outros times evoluíram. Enquanto isso o Corinthians estacionou. A galera não corre. Não compete. Não morde. Não pressiona. Um futebol sem sangue. Um elenco que parece viciado em fazer o jogo fácil, o jogo lento, o jogo de toquinho pro lado. E quando precisa acelerar, quando precisa mostrar físico, entrega intensidade, morre. Same do jogo. O primeiro gol do São Paulo é a síntese disso. Bola esticada, aquela estourada básica da zaga que vira lançamento. A primeira bola é tudo em um jogo pegado e o que acontece? Bidon preguiçoso não sobe para disputar com o Marco Antônio. O cara simplesmente assiste o lance. Perde a disputa como se estivesse ali só para cumprir tabela. Depois da casquinha a bola sobra, Luciano domina, tira do goleiro com extrema facilidade e marca. Enquanto isso Carrilho, trotando. Ele aparece no replay dos dois gols simplesmente trotando. Em ritmo de treino leve. E não foi exceção. É sempre assim. A jogada está quente, o ataque adversário está armado e o homem está trotando como se não fosse com ele. E a culpa não é só dele. O time todo está nesse ritmo. Um marasmo. Uma apatia que incomoda. Um descompromisso que irrita. O torcedor não quer espetáculo sempre. O torcedor quer entrega. Quer raça. Quer pelo menos ver o jogador tentando, correndo, marcando. E isso o Corinthians não tem mostrado. Nem de perto. Parece que os caras esqueceram o peso da camisa. E aí, meu amigo, não adianta ter Garro, não adianta ter Memphis. Não adianta nome se ninguém corre. Futebol hoje é físico. E sem físico não tem jogo. Você pode ter o Messi em campo. Se o resto do time estiver andando, você perde. O segundo gol veio na mesma pegada. Dessa vez erro de tempo de bola do Félix Torres. E quem está na jogada de novo acompanhando tudo de camarote? O Carrilho. Sempre ele trotando, olhando, assistindo ao desastre. É inaceitável. Não dá para normalizar esse tipo de comportamento. É falta de comprometimento. Falta de preparo. E o que mais assusta é que a gente vê isso jogo após jogo. Não é surpresa. Já virou rotina. O mais engraçado, ou trágico, é que o elenco até tem nomes interessantes. Memphis Depay, por exemplo, não é qualquer um. O Garro, quando chegou, foi tratado como craque. Mas o que adianta talento se não há preparo físico? O futebol moderno exige intensidade. Todo mundo corre. Olha o Red Bull Bragantino. Quem ali é craque? Ninguém. Mas os caras estão sempre lá em cima na tabela. Por quê? Porque correm, marcam, se entregam. Mirassol é a mesma coisa.
Não tem nenhum gênio da bola, mas faz uma campanha digna no Brasileirão. Porque os caras sabem que futebol não se joga mais andando. Futebol é suor, é esforço, é pulmão. Enquanto isso no Corinthians o que se vê é um monte de jogador pop-star. Jogador mimado. Jogador que se acha acima do clube. Que acredita que só pelo nome vai ganhar o jogo. Que entra em campo achando que vai resolver andando. E aí, meu amigo, a conta chega. Chega rápido. Não tem mistério. Pode trazer o melhor treinador do mundo. Pode colocar Guardiola no banco. Se o elenco não correr, se não se dedicar, se não tiver saúde física, não vai funcionar. E aí entra a responsabilidade da diretoria. Como que um time como o Corinthians chega num nível tão baixo de preparo? Isso não pode ser normal. Dorival Júnior até tenta. Ninguém nega a capacidade dele. O treinador é respeitado, entende de futebol, conhece tática. Os próprios jogadores falam da diferença de nível nos treinos. Mas precisa de respaldo. Precisa de reforço. Precisa de cobrança interna. O técnico precisa chegar na diretoria e falar grosso. Exigir jogadores com capacidade física. Não adianta contratar promessa da Europa, jogador de 15 milhões de euros, se o cara não corre. O que o Corinthians precisa é de jogador que aguente 90 minutos. Que dê carrinho. Que morda. Que incomode o adversário. Que esteja inteiro fisicamente. É disso que o elenco carece. Pega um Ranieri da vida. Não é craque, longe disso. Mas o cara corre. O cara dá carrinho, se entrega. É o único no meio-campo que ainda consegue respirar. A diferença que faz alguém com pulmão com disposição. Enquanto isso, Martins de primeiro volante é um terror. Não consegue dar cobertura. Não consegue pressionar. É lento, é disperso. O Garro Bidon, a mesma coisa. Jogadores com nome, com promessa, mais que em campo parecem veteranos. Jogadores jovens com corpo de trintão, sem explosão, sem vitalidade. Romero lá na frente só resolveu correr quando o Memphis saiu. Aí virou o leão. Mas já era tarde. E quando a torcida cobra, vem sempre aquele argumento: ah, mas não tem outro para colocar no lugar. Aí é que tá. O problema não é só quem está em campo. É o planejamento. Como que o clube chega nesse ponto? Como que não tem um único reserva que aguente o tranco? Como que não se encontra nem na base alguém que pelo menos corre? Quando se coloca alguém novo, já colocam em campo sem preparo, jogando contra tudo e contra todos, com pressão sem sequência. Não existe milagre. O futebol exige tempo e trabalho. E o Corinthians hoje parece ter perdido o rumo dos dois. E aí entra outro fator: o discurso interno. Porque se o treinador sabe que o jogador não aguenta 90 minutos, por que escala? Por que insiste? A gente viu o Carrilho contra o Ceará. Entrou no segundo tempo, o time adversário já estava cansado. Aí ele decidiu com uma assistência. Mas só por isso voltou a ser titular. Jogar 20 minutos contra um adversário morto não é parâmetro. E a verdade é que o elenco não aguenta. É visível. Os jogadores estão sempre um passo atrás. Sempre chegando atrasados nos lances. Sempre sendo superados na corrida, na dividida. E isso é saúde física. E sem saúde física não dá. Futebol é coletivo. Todo mundo marca. Todo mundo corre. Todo mundo participa. No São Paulo você via 6 atacando, 6 defendendo. No Corinthians era o oposto. Os caras atacavam com 3 e defendiam com 2. E os outros andando. Olhando. Puxando contra-ataque com a bola nos pés, e 3 do São Paulo já cercando. Era Memphis cercado por 4. Era Garro cercado por 3. Era Guinegão cercado por 5. Porque do outro lado o time corre. E no Corinthians não. No Corinthians parece que é proibido suar. Parece que tem jogador que evita o contato físico. É por isso que o torcedor está de saco cheio. Não é só perder. Todo time perde. Mas perder sem lutar é o que revolta. Perder sem correr, sem sujar o calção. E o Dorival, que tem o respeito do elenco, precisa assumir uma postura mais dura. Precisa bater na mesa.
Chegar para a diretoria e cobrar jogador que corre. Não precisa ser craque. Vai na Série B, procura o jogador que mais corre por jogo, que tem bom passe. Contrata. Vai atrás de pulmão. De obediência tática. De jogador operário. De um novo Ralf, um novo Amaral. Jogador que se entrega. E depois, com o físico resolvido, aí sim você pensa em qualidade técnica. Mas não adianta inverter. Não adianta montar elenco cheio de nome e ninguém ter preparo. O futebol atual é corrido. É intenso. E o Corinthians está ficando para trás. Além da questão física, o Corinthians ainda enfrenta um problema de postura dentro de campo que é preocupante. Não basta correr, suar a camisa, é preciso ter atitude, ter raça, ter compromisso. Futebol não é só técnica e talento, isso todo mundo sabe, mas se o cara não demonstra vontade, não tem treino tático que salve. E o que a gente vê no Corinthians é um time que parece que joga no automático, como se a vitória fosse garantida só pelo peso da camisa. Isso não existe mais. O futebol moderno é uma batalha do primeiro ao último minuto, é suar, é sofrer, é se doar. Aquele Corinthians de 2012 que botava a cara, que corria, que não deixava o adversário respirar, parece ter virado uma memória distante, uma lenda. Hoje é diferente e o torcedor sofre com isso. Porque vê seu time entregando a rapadura sem nenhuma dignidade. O time de hoje é um time que senta em cima do título paulista de 2025 e não sabe o que fazer com o resto do ano. Parece que parou ali. E isso é ruim demais para um clube do tamanho do Corinthians. A bola não entra, o time não cria jogadas, os jogadores não têm movimentação, não se ajustam na marcação, não pressionam, não se comunicam em campo. É um amontoado de jogadores desconectados que parece não ter nenhum líder, nenhum cara que puxa a fila e diga: vamos lá, vamos junto, vamos lutar. Quem é esse cara? Quem segura esse time? Quem incentiva o elenco? Não tem esse perfil, pelo menos não está mostrando. E olha que não falta treinador competente no Brasil. Dorival Júnior é experiente, tem no currículo títulos, sabe montar equipe, mas não é mágico. E muito do que ele pode fazer depende da condição dos jogadores. Se o jogador chega em campo cansado, sem ritmo, desmotivado, o treinador fica refém dessa situação. Dorival não pode fazer milagre. Ele até tentou algumas mudanças, colocou o Ranieri no meio-campo porque é o único que ainda corre, que se entrega, mas ainda assim o time não rende. Porque falta elenco. Falta qualidade coletiva. Falta preparo físico, como já dissemos, e falta mentalidade vencedora. O time está muito longe disso. A gente vê que o Corinthians precisa urgentemente renovar o grupo e não é só contratar nomes caros ou craques de mercado. O time precisa de jogadores que tragam equilíbrio, jogadores que se entreguem em campo, que corram pelos 90 minutos. Jogadores que não só saibam jogar, mas que saibam jogar juntos. O futebol é coletivo e sem isso não tem sistema tático que funcione. O que adianta um meia maravilhoso que sabe dar passe se não tem ninguém para fazer o movimento à frente? O que adianta o atacante ser bom finalizador se não tem suporte de marcação no meio? Isso é básico, mas no Corinthians parece que foi esquecido. Um dos exemplos gritantes é o meio-campo, que virou um ponto fraco. Jogadores que não marcam, que não pressionam, que não sustentam a bola, que não conseguem fazer a transição defensiva-ataque. O Garro, que era uma esperança, não corresponde fisicamente. O José Martins, que deveria ser volante de combate, é um terror. Não dá para jogar com ele nessa função. Ele é lento, desatento e sempre aparece nos momentos ruins do time. O Bidon, que era para ser uma solução na lateral, é um desastre defensivo. Não sobe, não marca, não corre. A zaga está vulnerável e com jogadores cansados fica pior ainda. No ataque não é muito diferente. Memphis Depay é um jogador técnico, mas sem movimentação e sem suporte, é só um nome. Romero corre mais quando o time está atrás no placar, mas não tem sido suficiente. A falta de intensidade no ataque torna o time previsível, fácil de marcar e de ser neutralizado pelos adversários. O Corinthians não cria chances claras, não tem aquele jogador que resolve no detalhe, que desequilibra numa jogada individual ou numa bola parada. Essa situação é grave e a torcida está perdendo a paciência. É compreensível. A paixão pela camisa é enorme, mas ninguém aguenta ver o time se arrastando em campo, se contentando com o empate ou aceitando a derrota sem reação. O sentimento é de frustração, de impotência. A torcida quer ver raça, entrega, suor.
Quer ver jogadores que se importam. E isso tem que vir de dentro para fora. Outro ponto que chama atenção é o modelo de jogo adotado. O esquema em losango que já foi eficiente em outros momentos hoje não parece funcionar. A dinâmica de jogo está lenta, previsível, presa. A linha de 4 na defesa não oferece a segurança necessária porque os laterais não acompanham o ritmo do jogo e o meio-campo não protege. O time parece sem alternativas, preso a um sistema que não tem mais resultado. O técnico precisa ser mais ousado, testar outras formações, buscar algo que dê mais amplitude, que acelere o jogo, que faça o time ser menos previsível. O Corinthians precisa de sangue novo, precisa de criatividade, precisa de soluções. Não adianta repetir o que não dá resultado, esperar que a coisa mude sozinha. Tem que agir. O treinador deve ser mais corajoso nas escolhas, tirar quem não está rendendo e apostar em quem tem vontade. Tem que colocar o Ranieri mesmo que tecnicamente ele seja inferior, porque ele corre, porque ele tenta. É melhor um time correndo do que parado. Melhor um time tentando do que conformado. Tem que mexer, inventar, buscar alternativas. Também cabe à diretoria ouvir essas críticas e agir rápido. Se a contratação do Fabinho não resolver o problema da saúde física, o Corinthians vai sofrer ainda mais. Não dá para manter um elenco de preguiçosos, de jogadores mimados que se acomodaram. O clube precisa ter um planejamento sério de reforços, trazer jogadores com perfil competitivo, que sejam operários em campo, que corram, que se doem pelo time. Não precisa trazer craques caros, precisa de jogadores que joguem com alma. A Série B está cheia desses caras, jogadores com garra e disposição que fazem a diferença. O clube precisa deixar de lado essa ideia de montar time só pelo nome ou pelo dinheiro. O que interessa é o resultado, a entrega, a luta em campo. O Corinthians não pode continuar refém de jogadores que não têm saúde física para disputar uma temporada inteira. Sem isso o time não vai longe. E mais do que isso, sem isso o Corinthians vai perder sua identidade, vai perder a paixão da torcida e o respeito dos adversários. Futebol é competição e competição exige saúde, vontade e estratégia. O Corinthians precisa urgentemente resolver essas questões, senão vai continuar sofrendo derrotas para times que no papel são inferiores, mas na prática têm mais vontade, mais preparo físico e mais futebol coletivo. É hora de mudar. Mudar o elenco, mudar a postura, mudar o modo de jogar. Dorival Júnior tem toda a condição de fazer isso desde que tenha respaldo da diretoria. É preciso que o treinador seja ouvido, que ele tenha autonomia para montar o time que acredita e cobrar o que é necessário. Jogador que não corre não pode jogar. É simples assim. O Corinthians não pode mais aceitar que seus atletas trotem em campo, que desanimem no primeiro lance difícil, que se conformem com resultados ruins. A torcida quer ver sangue no olho, quer ver gente que respeita a camisa. Jogador que não corre, que não marca, que não dá o máximo em campo não merece vestir o manto sagrado do Corinthians. Esse é o mínimo que o clube exige. E o que a torcida merece. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um comentário inesperado de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, movimentou os bastidores do futebol europeu nos últimos dias. Em entrevista descontraída a um veículo italiano, o treinador deixou escapar algumas impressões sobre o Corinthians, tradicional clube paulista, e a repercussão foi imediata, tanto na América do Sul quanto no velho continente. O comentário, feito de maneira espontânea, misturava elogios e críticas, dando margem a diversas interpretações, e até mesmo especulações sobre um possível envolvimento futuro com o clube. Segundo fontes próximas ao treinador, Ancelotti teria elogiado a paixão da torcida corintiana, classificando-a como única no mundo, comparável apenas às torcidas mais fervorosas da Turquia ou da própria Itália. É um clube de identidade forte, de alma operária, algo que admiro, teria dito. Mas, como de costume, o treinador italiano não poupou palavras ao falar do momento atual do Timão, destacando a instabilidade dentro de campo e a gestão turbulenta nos bastidores. Falta continuidade, falta projeto. É um gigante adormecido que desperta em espasmos, teria comentado com certo tom de frustração. A fala chegou rapidamente aos jornais espanhóis e italianos, que trataram a declaração como mais do que um simples comentário.
Alguns veículos sugerem que o treinador estaria sondando o ambiente do futebol brasileiro além da seleção, talvez se preparando para uma transição futura. A ligação emocional com clubes de massa e seu apreço por ambientes desafiadores abriram margem para especulações de que o Corinthians poderia, quem sabe, estar no radar do técnico após sua passagem pela seleção. Nos bastidores do Parque São Jorge, o comentário também ecoou. Apesar do silêncio oficial, membros da diretoria teriam se mostrado surpresos e lisonjeados com a atenção vinda de um nome tão pesado do futebol mundial. Para alguns, trata-se apenas de um gesto diplomático, algo que Ancelotti sempre faz com elegância. Para outros, o início de um namoro silencioso entre o clube e um treinador que jamais trabalhou no futebol sul-americano, mas que vem se aprofundando cada vez mais na cultura local. Se vai além do rumor ou não, ninguém sabe. Mas o fato é que a Europa parou para ouvir Ancelotti falar do Corinthians, e o eco dessa fala ainda deve ressoar por algum tempo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!